Olá, queridos, graça e paz. Você sabia que a primeira sessão espírita da humanidade está registrada na Bíblia? Pois é, o livro de Gênesis, ele mostra esse acontecimento. Embora em momento algum a Bíblia endosse a crença no espiritismo, a Bíblia também deixa claro que o inimigo, ele usa o espiritismo como um dos seus ardis para enganar os seus escolhidos. O livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 4, diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Essa situação, ela está no contexto de tentação, quando Satanás se utilizou de uma serpente para tentar Eva a desobedecer à ordem de Deus. Deus havia dito que o homem e a mulher poderiam comer de qualquer fruto do jardim do Éden, menos um. E Satanás usou a serpente para que pudesse convencer a mulher a comer daquele fruto. Sabemos, queridos, que nunca é vantagem desobedecermos à vontade de Deus. Nunca foi vantagem para o ser humano ficar em rebeldia à vontade do Criador. Deus é um Deus de amor, é um Deus misericordioso, longânimo, compassivo, mas Ele também é um Deus de justiça. Deus cobra de suas criaturas que sejamos, no mínimo, obedientes à sua vontade. Até porque obedecer a Deus é o melhor para nós. Então, queridos, esse texto aqui, registrado nas Sagradas Escrituras, mostra a primeira sessão espírita da humanidade, quando Satanás usa a serpente para enganar Eva. E veja qual foi a primeira pregação de Satanás. A pregação de que a mulher, mesmo em rebeldia à vontade de Deus, certamente viveria. Ou seja, indo de encontro contrário, em sentido oposto ao que Deus disse. Deus disse: enquanto for desobedientes, terás a vida, e essa vida era uma vida eterna. Essa é a promessa que Deus deu. Porém, Satanás veio e desvirtuou essa realidade. E aí, queridos, essa pregação, ela tem ecoado até os dias de hoje. Inclusive, tem até subido aos púlpitos de igrejas cristãs, onde pessoas pregam a existência de uma vida após a morte. Era isso que Satanás queria que Eva acreditasse, que poderia subsistir sem Deus, que sua vida não dependia da vontade de Deus. E até hoje essa pregação ecoa. Muitas pessoas têm pregado que quando morremos, nós simplesmente passamos para um outro estágio. Alguns creem que vão direto para a glória, né? Outros creem que ao morrer vão para o inferno. Outros creem que passa por um purgatório. Ainda outros acreditam em reencarnação. Porém, não é possível sustentar nenhuma dessas teorias com a Bíblia Sagrada. A Bíblia, pelo contrário, diz que Deus nos criou para sermos eternos. Porém, ao pecar, nós perdemos a eternidade. Nós não temos vida eterna em nós mesmos. Nós perdemos esse direito quando deixamos de nos alimentar do fruto da vida que estava no Jardim do Éden. Agora podemos deixar claro algo, que Jesus nos garante a vida eterna, mas essa vida eterna está condicionada ao próprio Jesus Cristo. Veja o que diz o livro de João, capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. É isso que a Bíblia diz, que a nossa vida está condicionada a Jesus Cristo, que crendo nele, nós podemos ter a chance de vida eterna. E essa crença, queridos, não é somente crer na pessoa de Jesus. Essa crença tem que ver também com os seus ensinamentos. Não adianta dizer que cremos de lábios, mas não crer
em suas palavras e em seus ensinamentos. Não seguimos aquilo que ele deixou como alicerce para a vida cristã. Portanto, estudemos mais a palavra de Deus, nos aprofundemos mais nas Escrituras Sagradas e não permitamos que a pregação que foi feita lá no Éden tenha influência em nossa vida. Quando morremos, vamos para o pó da terra, como as Escrituras Sagradas dizem, lá no livro de Eclesiastes. Deixa claro isso, que o ser humano não tem nada com essa vida aqui após sua morte. Ele não tem consciência alguma. A Bíblia diz também, em Deuteronômio 18, verso 11, que no meio do povo de Deus não deveria haver práticas pagãs, e dentre elas é citada justamente a prática de consultar os mortos. As pessoas que em algum momento tentaram consultar seus entes queridos que já morreram, posso dizer com toda certeza, mediante a Bíblia, que elas acabaram consultando espíritos de demônios. Porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o morto não volta, o morto não fala, o morto não tem consciência, mas em contrapartida a Bíblia diz que espíritos satânicos, anjos que caíram e foram expulsos do céu, eles vivem a enganar os seres humanos. São eles que estão aparecendo nas sessões espíritas e se fazendo passar por pessoas que já morreram. Inclusive reproduzindo até a voz, os gestos e coisas que eram comuns da pessoa que morreu. Isso tudo a fim de enganar. Isso não é de admirar, porque a Bíblia diz que até fogo Satanás poderia fazer descer do céu para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Portanto, meus queridos, nós precisamos estudar a Bíblia com afinco, examinando o texto e o contexto, considerando os textos mais claros, para que eles possam dar luz aos textos mais difíceis, e não sair crendo aí em todo conto que se ouvir. Pois essa é a ideia do inimigo, é fazer com que, através das nossas crenças erradas, nós não sigamos a vontade de Deus do jeito que devemos. A Bíblia diz que a vida está condicionada a Jesus Cristo. Você tem a Cristo? Você tem Cristo em sua vida? Os ensinamentos de Cristo têm permeado a sua vida aqui na terra? Se isso for uma realidade, pode ter certeza. A promessa é, ainda que você morra, um dia viverá. Quando Jesus voltar, sua voz soará, a trombeta irá tocar e você irá ressurgir dos mortos. Porém, a crença de que após a morte existe consciência, ela é maligna e devemos combatê-la a todo instante, porque a Bíblia, de maneira alguma, jamais ensinou isso. Isso foi proferido da boca de Satanás e é justamente por isso que temos que expelir de nossa vida. Espero ter ajudado ao esclarecimento desse texto. Que Deus te abençoe. Paz e graça.